Galera, tá começando mais um Fuck Up Nights. E olha só, cara, estamos chegando ao 18º episódio. Cara, estamos sobrevivendo, hein, Rebeca? Nossa, durou, tá durando. Eu pensei que você não ia vir mais, tava com saudade de você. Não é assim, né, Fernando? Porra, eu tava trabalhando, velho. Pô, me zoando. Mas, ó, gente, o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de fracasso hoje, mas não somente de fracasso. Aqui a gente trata sobre resiliência, gestão de crise e cultura de aprendizagem. Olha, Mai, ela tá boa na parada. Decorei, Mai. E hoje a gente vai bater um papo com o Daniel da DG Lab, o fundador, cofundador, certo? Certo. Um especialista na área de genética, gente. Olha. Daniel, Que responsa. bem-vindo. Cara, Muito obrigado. E o Daniel, eu tenho uma história com o Daniel, que assim, é galera sofredora, né? Passou ali. Eu acho que todo mundo que vai no Supera Park é tipo assim, né? É a galera que sofre ali, né? Bom, eu concordo. Concordo. Eu concordo. 100%. Os três passaram pelo Supera. Passamos, Ele sim. ainda tá no Supera. Hoje eu só sou Tamo empresa lá. parceira e você também, né? Não, tem que ser ainda, tem que ir lá me inscrever, né? Empresa parceira. Tá pendente. Mas tem que olhar pra lá, ó. Não, tem que olhar pra câmera ali, ó. A câmera, Essa aqui, essa essa aqui. aí. Essa aqui é a minha. Essa Eu tô é vendo sua. vocês olhando pra lá e fazendo Aqui assim. a gente, nada a aqui ver. é a tela de Aquele retorno da gente Não, ali, ó. faltou essa. Tudo bem? Seja bem-vindo, Dani. Muito obrigado. Agora sim. Dani, me conta aí, Dani. Eu queria. A gente sempre fala a pergunta, né? Tipo assim. Como é que é lidar com o fracasso? Puxa. Na lata. Como é lidar com o fracasso? O fracasso acontece todo dia, né? Todo dia a gente tem uma dose de fracasso, né? Saber lidar com o fracasso é colocar um filtro nas coisas, né? Para poder fazer com que esse fracasso não tenha um eco, né? Não continue. Fracassos levam a sucessos, né? Uma vez que você aprende com o fracasso, aprende como não fracassar, o próximo degrau está construído para você tentar o sucesso. Então, eu lido com o fracasso como uma coisa natural da vida, que acontece a todo momento, inevitavelmente, natural. E como começou a sua vida? Vamos lá, eu quero escutar um pouco de você aí, eu quero ver essas andanças aí, esses encontros e desencontros com o fracasso, Dani. Fala aí. Puxa vida, eu saí de uma fase na graduação, vou voltar bem lá atrás, tá? À vontade. Vou cavocar lá para a graduação, de quando tinha algumas áreas que eram muito promissoras, né? Eu fiz ciências biomédicas na Unesp de Botucatu, e lá, microbiologia me chamava atenção. Agora com esse monte de vírus e tudo mais, né, desenvolvimento de vacina, etc. Então, estava no ápice dessas coisas. A genética, eu lembro que era uma das coisas que estavam em alta, né? As pessoas ainda estavam entendendo como é que lidar com a genética molecular em laboratório. Dava para manipular coisas, fazer diagnóstico, né, descobrir coisas novas. E aí, eu lembro que eu me apeguei a isso. Falei, puxa, que coisa bacana, né? Difícil de explicar, mas... Eu não sei se eu trago isso de coisas anteriores na minha vida, que eu gosto de explicar a coisa difícil e trazer ela de forma mais fácil. Depois eu conto as das andanças da vida também, tem divulgação científica, jornalismo científico por trás, que eu fui me enfiar nessas áreas todas. Investigativo, jornalismo? Investigativo não, científico. Então, científico, ele que você vai pegar, vai estudar... Isso. Não é mais ou menos isso? Na verdade, eu vou explicar como é que se trata a ciência em nível jornalístico. Como é que eu trato a ciência à tona para explicar para as pessoas leigas, normalmente, que leem jornal, o que a ciência faz, o que tem de inovação, quais são as coisas bacanas de se trazerem à tona, né, envolvidas com tecnologia, né, uso diário. Por exemplo, a Folha de São Paulo, né, que traz coisas bacanas lá, mas quem que traz isso? Qual é o jornalista que traz isso? Onde ele se formou? Então, busquei que legal. Me aprofundar nisso um pouco na minha vida também. Aí fiz um curso de 1 ano e meio. Doutor aí, ó, médico, fala aí, e é isso aí, Explica ô cientista? O que aconteceu? Ele falou que aconteceu alguma coisa com alguém. É isso aqui, ó. Manda. É maluco, que eu fiz parte de uma equipe de reportagem. Sim. Era da Unicamp. Eu fiz esse curso lá durante 1 ano e meio. Toda segunda-feira eu estava lá. E aí eu cobri evento e tudo mais. E aprendi ali a lidar com revista e tudo. E essa divulgação sempre fez parte um pouco da minha vida. Tem até uma situação engraçada que, quando eu era moleque, né? Tinha aula de ciência, professor explicando sobre pasteurização, e eu cheguei na casa da minha avó achando aquilo o máximo.
como era feita a pasteurização, tirar os micro-organismos de um composto, né? Então tem um monte de mecanismo ali, e cada mecanismo tem a sua explicação. E aí eu cheguei explicando tudo com detalhe, que eu tinha acabado de ouvir, tava meus primos juntos, olhando para mim e falando, que esse cara tá falando? Esse cara é maluco. Vó, desencana dele. Esse neto aí não tem jeito. Eu falei, que vocês não acharam legal? Só eu que achei, pô. Ninguém nem entendeu. Ninguém entendeu o que eu falei. Eu falei, caramba, expliquei de um jeito legal ainda. O primeiro incentivo para Expliquei ele de um jeito facilitar legal. as coisas. Eu achei, entendeu? né? Aí eu guardei isso na memória, porque eu lembro todo mundo virando a cara pra mim. Eu falei, cara, tem um desafio na frente, né? Vou tornar essas coisas mais fáceis de entender. E era legal, de moleque também eu rascunhava coisa, a gente fazia revista. Mano, É uma mas coisa isso que você maluca. tá falando tem muito a ver com tudo que a gente vê da identidade da tua empresa também. É. O jeito que vocês comunicam a respeito de coisas muito complexas. É Você beabá, entrar né? no site deles agora, você vai entender tudo, porque tá tudo muito simplificado. A gente mesmo. busca isso. A missão da DG Lab é isso mesmo. É uma das coisas que acho que traz na alma minha e do Dante também, né? Que é cofundador, essa acessibilidade à informação que a gente não vê comumente por aí, né? Sim. É difícil, por exemplo, você abrir um exame de sangue e você falar, bom, eu tenho um monte de coisa aqui, Esquece. eu vou ter que ir no médico lá Pô, saber. não entendi nada. Putz, Médico, o que não, aconteceu uma aqui? vírgula que dá diferente lá, um negocinho que dá diferente, você fala, eu vou morrer, né? Aí você tem que buscar o médico, vai no Google, fica maluco. A gente fala assim, não, vamos deixar esse pessoal ficar maluco. A genética é uma coisa que suscita muito interesse, mas dúvidas também. Como lidar com isso? Como é que eu vou interpretar essas coisas? Né? E a gente quer fazer com que isso que a gente aprendeu na pós-graduação, que é pesado, deixar numa coisa fácil, para que as pessoas possam usar no dia a dia. E assim, Né? essa área, agora eu tô andando com mais médicos, né? Pessoas que têm esse intuito. E eles têm um gosto, um prazer de falar coisa complicada. Né? E é legal que você vai pela ordem inversa, né? Você vai para um grupo de amigos lá que são fisioterapeuta, cara vai falando o nome dos ossos, que você fala assim, para com isso, não, que é essa coluna aqui, não, que é a quarta vértebra. Cara, peraí, gente, é uma dor ou não é dor? Tô com dor. É o quê? Você tá com... Igual na época, tendinite, não, tem outro nome, não, que agora é isso aqui, que é inflamação. Nossa, complicado. Não. Você fez a ordem inversa, achei interessante. Porque eu acho que o negócio é descomplicar, né? Se tornar complicado, às vezes, pode te dar uma credibilidade, mas é uma falsa credibilidade, já que você pode explicar de um jeito mais fácil, né? Então, dependendo, você está falando com um colega de profissão, óbvio que você vai usar um termo mais técnico, mas com o povo que está querendo aprender, e a gente fala com um profissional, né? Hoje a nossa abordagem é direto com o profissional, valorizando o que ele tem de conhecimento completo, né, do paciente dele, mais a genética, o que é que faz. Então, ele tem que entender um pouco também de como fazer isso. Alguns já estão avançados, já sabem como fazer isso, só leem o resultado e falam, não, o que está escrito aqui, não, já sei. Mas a gente deixa fácil também para o profissional que está começando a usar aquele teste. E pensando também no usuário, porque quem está doando a amostra é o cara que vai receber ação a partir da informação do DNA dele, né? Ele precisa então, pelo menos saber o que está acontecendo ali, né? Então, a gente traz um laudo lá. O que é gene? O que é polimorfismo? Variante genética. A gente traz em 2 parágrafos. Uma coisa bem simples, bem tranquila, que vem dessa vocação nossa em, né, deixar tudo mais é o beabá suave. Ali, né? Tipo assim, uma criança de 6 anos identificar que aquilo ali... Isso. Tem uma analogia muito bacana que o Dante costuma usar, que é relacionada ao uso da tecnologia de computação, né? Que vem evoluindo com o passar do tempo e a gente só aperta teclas. A gente não sabe o que tem por trás. A gente não abre o aparelho para, né, conectar coisas ou ver o que está acontecendo, porque a gente não vai saber. Mas o básico de usar a gente sabe. E é isso que a gente quer trazer para o povo, a genética, né? Que consiga se usar de uma maneira tranquila, sem precisar ficar sabendo tudo. Desde que o trabalho árduo a gente faz e facilita para você. Essa que é a questão. Isso tem um viés que é muito parecido, que vocês são startup, mas está muito imerso no mundo da startup também. A gente tentar fazer a apresentação da nossa ideia, do nosso modelo de negócio de uma forma simples, que é muito difícil. Exato. Eu já tive empresas de tudo quanto é tipo, o Fernando também, e às vezes falar do negócio quando a gente está mexendo com uma coisa mais complexa é bem difícil, né? E até quando você atinge um nível de complexidade que você entende o todo, você tirar esses meandros para poder deixar o negócio mais curto e claro, coeso, é muito mais complicado mesmo.
Então, mas é um trabalho árduo, é diário, né? É um negócio de treino mesmo. Então, eu gosto de fazer também. É uma coisa que eu curto fazer pra caramba, né? Reviso tudo que é conteúdo. Aliás, eu que sou responsável pelo conteúdo, inclusive, que sai. Então, tem que ser rigoroso, mas, ao mesmo tempo, livre para poder criar uma linha tênue aí de explicação. Dá para dar até uma viajada. É como se você estivesse se desprendendo do ego para falar de uma maneira muito simples e atingir massas e conseguir conversar com qualquer pessoa, independente do conceito mais elitista de sei lá o quê. Exato. É sair muito mesmo. legal É se enxergar, na verdade, a posição do outro, que é uma situação de empatia, na verdade, né? Você fala, bom, quem que tá lendo isso aqui? Será que vai entender? Se eu puser a vírgula aqui... Até nisso, né? Nesses detalhes a gente pensa, vamos quebrar o raciocínio para deixar bem legal. Visual e, ao mesmo tempo, uma leitura fluida, gostosa, né? É como se estivesse lendo um livro do que está falando da sua informação genética. É sua vida ali, né? Poxa, né? Tem que ser gostoso de ler, né? Não sei, depende do resultado, né? Eu já ia ficar um pouco tensa. É verdade. Um pouco verdade. Como é que tá tensa. meu fígado nessa merda aqui? Ai, meu cara? Deus. Eu tive uma experiência eu fui na Natural Tech, lá em São Paulo, numa feira, e aí passei no stand, eu acho que era do Fleury, alguma coisa, eles estavam com aquele teste genético, né? Ah, não, a gente descobre quase 200 tipos de doença, aquela Meu coisa pra Deus. você, tal, e aí a gente faz o teste, a gente tinha uma roletinha lá, eu rolei a roleta lá, pá, rodei a roleta e pum, 50% de desconto. Aí eu fui lá dar uma olhada no preço ainda, era 900 pau ainda, eu falei, nossa... Era R$1.800 o teste. Ah, mas não se preocupa não, que já tá incluso já uma psicóloga, né? Pra ler junto com você. Eu falei assim, meu! Eu já fiquei com medo. Eu falei, cara... Eu vi um monte de doença difícil. Já tem a ia ficar psicóloga chateada. Inclusive, eu trouxe já o padre pra dar uma extremunção já, pra resolver. Porra, caraca, eu fiquei com um O pouco pessoal vai medo. bolada pra casa. É verdade, meu. Não dá, né? Não, esquece, Tem que pelo amor saber de Deus. comunicar de uma forma... Mas ela falou, Agora, vai ter uma essa de psicóloga. falar da psicóloga ao lado, eu ia ficar um pouco com medo. Eu também. Cara, Eu ia você ficar tá com medo. louco. Ele sabe que vai dar merda. dar né? merda. Vai. Pô, já tem a psicóloga. Não, eu tô vendo aqui existe um tumor aqui, um futuro tumor. Tomar no Mas me conta aí, vamos voltar lá no passado da tua Vamos. pós-graduação eu já lá. mudei tudo já. E da onde... Até chegar a esse ponto aqui, cara, o que tu cometeu de merda pra cacete Então, aí? de merda eu escolhi caminho errado pra Ah, começar, é? né? Tu queria fazer o quê? Eu não sei. Eu no começo, Você é professor, eu acho que parece que você queria ser professor, né? teve uma época que sim. Quando eu entrei na pós-graduação, tinha uma visão que eu queria um universo acadêmico. Falei, nossa, que legal, né? Explicar e tudo. Eu Acho que curto todo fazer mundo isso. começa bonito, né? parando Tá ali na nisso, frente, né? né? É bonito Não, até e eu... a página 2, né? Depende. Depende. Ser chamado de professor, ponto, só isso. Mas do jeito que eu não fui incentivado a ser um divulgador de ciência, do outro lado eu fui incitado a ser professor, né? Não, você explica bem, você, né, tem uma didática legal, você dá atenção e tudo mais. Eu falei, não, bacana. Pô, o mínimo que o professor deveria fazer, né? É o mínimo, né? Justo, eu faço mais que minha obrigação, pô. Vamos conversar. Era bem empreendedora ali, era bem Não, você empreendedora. explica bem. Não, porra, É o que se espera. Não, então o professor vai. Mas assim, logo depois eu fiquei meio que num negócio assim, eu queria ser pesquisador, tá? Não existe essa profissão. Até pouco tempo atrás, pelo menos, não existia. Não posso falar uma besteira aqui, mas profissão registrado pesquisador era uma coisa não tinha. Não tinha registro. Então, como é que eu vou ser pesquisador num lugar que não tem registro? Eu vou ter que ter outro título, mas o que eu quero é fazer pesquisa. Numa empresa, assim, enfim, na universidade, sendo professor ou não. Aí depois foi mudando um pouco a cabeça também. Falei, putz, será que o caminho não é ser empreendedor? Pesquisar um laboratório? Eu já tinha pensado isso na graduação, será que não vai? Você já tinha E pensado em ser empreendedor? Já. Lá no começo da graduação, eu falei, cara, um laboratório que a gente possa tocar análise... Falei com os colegas, né? Um laboratório de análise clínica, a gente fica sócio, cada um uma graninha aí, faz funcionar e uma grana no bolso da galera. Pouca coisa, vê lá. Não sabia nada, inocente, né? Primeiro ano da faculdade, você Exato, acha caro. lindo, justo. Não, e você tá ali, né? Idealizando um mundo perfeito, né? Cheio de... Enfim, a gente está vendo agora o que acontece. Idealizar, eu falo que, tipo assim, na cabeça e no Excel, cara, você pode ser qualquer coisa, cara. Exato. Claro. Mas aí que tá. Para concretizar isso aí, não sabia como fazer, porque na graduação a gente não tem aula de empreendedorismo, não sabe como... Enfim, eu tenho uma ideia boa, quero transformar isso num negócio, mas tem uma ponte aí como é que eu faço?
Ainda mais E com até um viés tão acadêmico Sim, também, exato. né? É muito difícil pensar como que você vai tornar isso um negócio vindo com uma estrutura tão robusta. Então, essa é a primeira, por exemplo, a primeira falha. A gente não saber para onde... Na verdade, é uma falha barra... É um entrave, vai. Entrave, pode ser. Não saber onde buscar. Onde que eu vou buscar isso? Onde que eu vou buscar uma formação para ser empreendedor? Né? E aí, como é que faz? Mas antes disso, tem uma outra coisa. Porque eu fiquei num caminho dividido. Eu estava vindo de um pós-doutorado premiado. Eu estava mexendo com célula-tronco de ovário. Caramba! Nossa. Olha que louco. Que isso? A gente Muito específico. tentava... Porra! Mas não era uma coisa muito inicial, essa pesquisa. Era um cara de Harvard que descobriu lá que mamíferos adultos produzem óvulos. Na fisiologia normal, nenhum mamífero adulto, depois que passa da primeira infância, continua produzindo óvulos. As mulheres têm um certo estoque que vai sendo reduzindo durante a vida, né? Tanto é que a fertilidade da mulher ela é mais curta, né? No decorrer da vida que o homem. Já deve estar secando. Justamente, vai vindo para baixo. Então, assim, não se produz novas células aí. E o cara estava propondo a ideia que não. Estava reescrevendo uma parte da biologia, Nossa, da o cara fisiologia já consagrada, da fisiologia reprodutiva, né? De mamíferos. Eu falei, porra, que legal. E me deram esse desafio, vai lá. Eu falei, vou. E fui, a gente mexeu com camundongo, pegava camundongo recém-nascido, camundongo mais velho, tudo de várias fases, para ver como é que era essas células, né? E elas se comportavam de uma maneira muito particular, porque não tinha uma dinâmica muito apropriada. Eu não vi padrão a ser seguido, mas a gente conseguiu ganhar prêmio pela identificação dessas células, Nossa, que legal. né? Que era uma coisa, assim, de outro mundo. Ninguém falava muito disso. E isso abriu uma brecha para tratar a infertilidade feminina muito grande, porque se eu faço isso comprovo isso em mamíferos, primeiro era camundongo, depois bovino, e depois a gente ia partir para tecido humano. Então, se eu consigo mostrar isso aí, eu crio célula-tronco, que dá para fazer in vitro, é fácil, hoje em dia manipula-se muito bem. Compra na boca de um Mercado Livre ali. Essa simplicidade. Não, vamos montar uma célula. Gabi acabou aqui a bocada, agora faz célula-tronco nessa porra aqui. Fecha aí, escreve célula-tronco na porta. Ai, você vai brigar com a Incito aí. Eita, é verdade. O quê? A Carol da Incito, Ah! que já veio aqui sim, no sim, sim, podcast, sim, sim. lembra? Mas aí, eu sugiro não fazer isso. Não faça isso, criança. Não é tão Ela simples trabalha assim. com isso. É uma coisa consagrada em laboratório. Em laboratório. Mas aí que tá. Então, fazendo isso, conseguindo renovar o estoque da mulher, olha que louco. Que bacana, porque aí cara. eu consigo Impressionante devolver. isso. É uma coisa maluca que ia demorar um Sim. tempo para fazer. E aí eu ia ir para um segundo pós-doutorado, tinha acabando aquele cara que quer ser pesquisador, mas não sabe para onde ir. Falei, bom, beleza, tá na minha rota de pesquisador, pelo menos. Falei, bom, vamos fazer o próximo. Justo o que você ia falar. Mas voltando nesse tema, essa pesquisa continua andando ainda? O estudo dela, como é que tá? Na faculdade, até onde eu saiba, ela... Sim. Depois que eu saí, isso, cara. foi concluído. Hoje é um grande problema de mulheres, assim, que... Pois é. Retomem a pesquisa. Eu acho Por bem favor, foda isso, estudantes, cara. voltem à ativa. Bom, até tinha um pessoal estudando, eu não posso falar que foi cortada, mas eu acho que a linha que eu estava seguindo, ela, né, teve um rompimento naquela pesquisa, deve ter tido outra continuidade. É que eu me desliguei um pouco do grupo, né, que estava tocando, para tocar a ADG Lab. E nessa época você já estava com Dante nessa pesquisa? Não, vai estava vendo que sozinho? maluco, porque o mundo é um negócio que gira, né, Gira e capota capota. muitas... Não, capota. totalmente. Você acorda capotando. Acabando meu pós-doutorado, eu tô pensando aqui, será que eu vou precisar do segundo pós-doutorado lá fora? Que era com o grupo dos caras que descobriram esse negócio maluco que eu acabei de Nossa, explicar. que foda. Que foda. Vou com eles, não vou com eles, o que é? Tinha mandado já um projeto pra FAPESP, a FAPESP falou, só conserta aqui, ó, e a gente... Bota vai. essas vírgulas aí que a gente Conserta essa vírgula, meu Não, querido. eles fizeram a revisão, ó, conserta aqui, ressubmete. Vamos ver. Né? Foi simples demais, coloca um complicômetro aqui pra eu poder passar. Senão, coloquei meu papel. Vou barrar um pouco esse negócio aí. Não, brincadeira, a FAPESP tem um... Não, o FAPESP é impressionante. Eu só uma- tenho que agradecer eu- a FAPESP eu vou- também, porque eu já aí tive eu vou projetos falar- que a FAPESP foram Eu vou fodas. falar dela também, porque faz parte da nossa história. Mas aí, eu tava ali num caminho dúbio. Eu falei, cara, eu vou seguir o pós-doutorado, fora eu vou empreender num laboratório. Porque a ideia era assim, eu vou trazer um laboratório de São Paulo para o Ribeirão Preto, porque no interior manda tudo para lá, por que não traz uma unidade para cá pequena, não sei, genética? Conversar com os caras, comecei a abrir contato, mas nisso, coisas da vida. Tô eu lá fazendo meus experimentos, acabando meu pós-doutorado, tinha que pôr a mão na massa. Daqui a pouco, escuto um sotaque conhecido. Eu falei, conheço a voz.
E o Dante estava chegando no laboratório porque ele tinha conversado com a pesquisadora responsável para ele poder ver que estava sendo usada tecnologia de genética, porque ele estava interessado em empreender nessa área. Depois ele veio me contar isso. Ele falou, fui falar com a tal, papapá, ela me abriu a porta e, bom, encontrei você aqui. E você, o que você está pensando em fazer? E aí eu falei para ele. E aí a gente começou a conversar, falou, cara, vamos montar um negócio, então. Sotaque argentino. Aí, Gabi, é o seguinte, imagina, você ficou desconfiado de mim, porque, ó, eu sou carioca, o Gabi demorou um ano, pra ser meu sócio e desconfiado de mim. Cara, imagina, chega um argentino pra tu pedindo pra ser sócio. Cara, o Gabi ia demorar 10 anos pra pedir pra ser sócio. Carioca é complicado, pô. Que nada, é um irmão mesmo. O argentino, cara, ele é fantástico. Eu sou apaixonado. É que por incrível que pareça, isso é verdade, né? Você confiando com o Dante, você vê, né? O brasileiro, ele tem mais preconceito com o argentino que o argentino tem preconceito com o brasileiro, né? Cara, eu vou pra Argentina, adoro os argentinos. São gente fina pra caramba. São pra caramba. Sempre bem tratados. Sim. Eu tive muitos colegas da Argentina na pós-graduação. E todos muito bacanas, né? Todos muito... A gente acredita que o Pelé, a gente levanta essa bandeira, Pelé e a Maradona, meu Deus do céu. Eu começo aí e não acaba um churrasco. Vai. E então, aí encontrei o Dante. O Dante foi um colega que eu fiz no começo da pós-graduação em 2002, voltando. Eu tô fazendo uma história meio bagunçada aqui, mas voltando para 2002, quando eu acabei a graduação e falei que era genética que eu queria, eu falei, beleza. E aí fui fazer pós-graduação aqui na Faculdade de Medicina da USP. E aí lá eu que encontrei o Dante. O Dante estava, acho que no segundo ano de mestrado, ou começando doutorado, não lembro certinho, mas ali começou uma amizade já de cara. A pessoa que se dá bem de primeira. E aí foi retomar, depois de um tempo, a gente conviveu ali, mas depois a gente se desligou, ele foi dar aula, e eu fui fazer meu pós-doutorado, e nessa a gente, de repente, se encontrou de novo. Falou, bom, tá aí, vamos ver o que acontece. Papo vai, papo vem, eu não lembro qual foi o vínculo exato, mas ele falou, cara, tem um lugar que ensina a gente a fazer isso aí. Não sabe fazer. Empreender. Um lugar que ensina a gente a fazer esse uma casinha aí. Tem um lugarzinho aí. Falei, mas onde que é isso? Ele falou, Supera, parque, né? Eu falei, cara, eu já ouvi falar, mas... Um vizinho aqui. Me conta aí mais. Aí ele foi contar. Um vizinho. Do mesmo lugar. Ele falou, cara, vamos lá visitar, que eu conheço o gerente, o Saulo, e vamos lá apresentar a ideia, vamos conversar com ele. A gente fez uma ideia ali de facilidade para diagnóstico usando a genética. E fomos conversar com o Saulo. O Saulo de primeira também, já bateu um papo com a gente, foi com o nosso santo, com o negócio, com a cabeça, sei lá o que a gente convenceu ele. E aí ele falou, cara, vem aplicar no processo seletivo aqui, vamos amadurecer esse negócio. Aí tivemos todo aquele processo de aula de empreendedorismo, chegamos lá e aí foi que surpresa que a banca nos aprovou. Mas assim, óbvio, nesse caminho aí que eu tô contando, né, contei rapidinho, tem todo um desafio aí no meio. Como é que eu... Né, cada termo que a gente ouvia de negócio soava estranho, não era do nosso dia a dia, né? Onde esse valuation vai entrar, onde esse CAC vai entrar, onde é uma loucura. Esse turnout aqui, porra. Quando eu entrei aqui, cara. Cara, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, você deve conhecer essa pessoa, cara, que esteja em um lugar muito bom. O Raulo, né? Eu conheci o Raulo, que, tipo assim, a primeira vez que eu conversei com o Raulo, infelizmente teve um acidente com ele, cara, não tá entre gente aqui, cara, novo, muito bom, cara. Ele acho que foi o primeiro que pegou dinheiro pra caraca de investimento aqui em Ribeirão. Mas ele falava comigo umas coisas, cara, como é que é o CAC da tua empresa, cara? O que é isso aí? Já fez o valuation? O que você tá falando? Cara, que porra é essa, gente? Será que eu vou aprender isso? Eu não tô conseguindo fazer aqui a planilha pra somar o mês. Qual o break-even da empresa? Break-even? Que porra é essa, cara? Isso, mano. O que você tá falando? Good evening, né? O que você tá falando? Fala inglês. CAC é uma cor, né? Minha avó falava lá, CAC, né? Não sei. Sabe, essas coisas, vem na cabeça e fala, que é isso, gente? Eu tenho que aprender tudo isso e mais um pouco, porque, enfim, no fim a gente vê que a gente é capaz de fazer, né? Mas esse caminho foi um pouco árduo pra gente, né? Até conseguir fazer um modelo de negócio e fazer uma apresentação que pudesse ser convincente para uma banca que tinha empresário, que tinha professor, que tinha gente da sociedade civil, e te vendo ali se sua ideia era inovadora e se prestava para estar dentro do Supera. Então, é um impacto, assim, um negócio... Eu lembro que eu e o Dante estávamos tensos esse dia, naturalmente, né? Sim. Mas na hora que foi dada lá o final, sei lá, a sensação era que tinha feito um dever cumprido de mostrar como fazer com que os diagnósticos de doenças infecciosas fossem mais rápidos.
Essa era a ideia que a gente levou lá. E aí passava por uma ideia de fazer um furo no dedo, coletar num papel filtro, num papelzinho, e a pessoa mesmo poderia fazer isso. Tipo Porque Destro, mais ou menos isso, que furava o dedo Isso. e botava no papelzinho para glicose ali. Isso, exatamente. Põe, pum, manda para mim. Aí eu consigo tirar o DNA, RNA dali, pum, falar, ó, tem um vírus tal, XYZ, Nossa. em tal quantidade. Opa, porra, legal, né? E Prático. nisso prático, porque eu tiro gente especializada aí do meio, às vezes, para fazer coleta, que também causa um tumulto, né? Doença infecciosa. Você vai no laboratório, todo mundo tá doente, quem não tá, fica. Sim. Né? Então, eu tiro esse risco também. E fora a injeção, né? Agulha, um monte de resquício, de material. Porque nem dói, o furinho do dedo. Furinho. É. Então, a ideia era essa. Vamos ver se vai dar certo? Bom, agora que entra o negócio empreendedor, porque a ideia tu não tem, como você falou. Exato. Cabeça tá girando aqui, qualquer coisa serve. E no vamos ver. Vocês Aí, ficaram na Open Space um tempinho? ficamos Ficou, né? um tempão. Ficamos acho que 1 ano e pouquinho, porque lá a gente fez o quê? A gente entrou e já submeteu para a FAPESP também o projeto. Já estava meio engatilhado. A primeira que passou na minha outra empresa, a primeira FAPESP de vocês foi quase junto também. Não Foi. Mas eu lembro muito de você lá no Open. Eu acho que foi junto a aprovação das duas ali. Foi. Eu tava Foi. na Open, depois a gente pegou uma salinha, porque entrou a FAPESP e lotou de gente na Open Space, não cabia mais. Hoje A FAPESP foi a mãe de todo mundo. Mãe ali dentro zona. do Supera. certeza. Começa, porque aí te dá um fôlego. Fala, porra, minha ideia faz sentido. Eu tenho uma coisa de valor aqui na mão. E eles deram coisas pra gente fazer a pesquisa. Mas a gente não tinha equipamento. Então a gente teve que fazer parceria com Como quem eu a gente vou conhecia. fazer isso? Que merda. Mas antes. Mas de tudo, esse é um empreendedor, cara. Pô, Exato. é fácil você ser um médico, você ser Eu um consigo. pesquisador, que você vai para um laboratório e tem tudo lá. Agora não, amigo. Agora você é um empreendedor, você vai ter que fazer suas análises aqui. Seja o que Deus quiser. não, na verdade a FAPESP pergunta antes. Fala, você tem condição de fazer? Onde que você vai conseguir equipamento? O que você vai... Babá. A gente respondeu tudo. Aí a gente fez parceria com o pessoal, tudo lá da virologia. Não, uma maluquice. E tudo com networking da pós-graduação que a gente tinha. Então a gente foi usando o recurso que a gente tinha para... Lá a gente mostrou que tinha uma metodologia nova, que conseguiria fazer uma coisa de identificação do vírus, só que não tinha automação suficiente para rodar em escala. E isso ia acabar comprometendo o negócio. Então a resolução foi, cientificamente ou tecnicamente é viável, mas... visando o negócio, isso não é escalável. Então, como era um projeto que eles pagaram para falar inovação em pequenas empresas e precisa ter inovação no negócio, não tem negócio. Então, obrigado, né? Putz, que triste. Cortamos aí. Primeira pivotagem? Primeira pivotagem foi... Coisa Porque bonita, né? Pivotar. Quem não sabe o que é pivotar é fracassar. É isso aí. Primeiro fracasso. Primeiro fracasso, isso. Primeiro fracasso. Caímos com o burro na água. E nessa época, a gente tinha uma mentoria com o Ita. Manja o Ita? O Ita já tinha ele é da FastBio. o laboratório, não, né? Naquela Quando você época? teve mentoria com ele. Ele já tinha FastBio já. A FastBio é antiga. Então, ele é um cara empresário que a gente falou, bom, o Saulo até apresentou, falou, olha, fala com o Ita. Eu lembro que teve uma coisa que ecoou um pouco na nossa cabeça, que foi assim, olha, comece, dependa um pouco, no começo, pelo menos, não dependa, mas requeira o seu direito a ter um fomento público. Você tem direito a pedir e você pode receber ou não. Mas não mantenha-se em cima dele. Nossa, Porque exato. isso não é certo. Isso é Mas, sensacional. Dani, é o Não que é certo. acontece. Quem falou isso pra você? O Ita? O Ita. Cara, é genial. Porque assim, vi coisas lá no Supera, não vou dar nome às pessoas. Cara, que é rato de produto. Cara, acabou aqui, tá acabando, tô pedindo outro. Mas peraí, você já vendeu? Não, peraí, calma. Não, tem aqui, mais, vamos e pedir, mais, vamos e mais. pedir. Até parar, cara. É uma visão um pouco acadêmica com... Tem uma coisa aí que chama frio na barriga no meio do caminho. Porque você fala, aquele frio na barriga de começar. Mas depois que passa, você acostuma e vambora. Não tem o que falar. Eu nem sei se é só uma visão acadêmica que conta, porque aí vem da academia, é mais confortável se manter na bolsa, mas eu acho que é o medo do mercado. Também. É o medo. Porque Também. enquanto você está na FAPESP, por mais que você tenha que fazer os relatórios, comprovações, você não precisa comprovar para a FAPESP que aquilo se vende. Você precisa comprovar que aquilo funciona. Exato. E aí é diferente.
vender, significa que alguém está validando aquilo, que Você alguém emitiu se a nota interessou. fiscal, aquela coisa Não é toda. só um relatório onde eu estou escrevendo 500 coisas que eu descobri. Tem inovação? Tem, mas se ninguém comprar, como é que a empresa fica depois, cara? Tem coisas na ciência que são mais complexas. Tem que fazer... Tem situações e situações. Por exemplo, tem situações em que você tem que passar vários processos de validação clínica para poder colocar um tratamento ou um diagnóstico no mercado. Então, às vezes, a continuidade se dá por aí. Por isso que eles põem, por exemplo, esse PIP, que é Projeto de Inovação em Pequenas Empresas, eles têm fase 1, fase 2, fase 3. O 1, você comprova cientificamente que aquilo é ok. 9 meses, né? 9 meses. O segundo, 24 meses. São 24 meses. Que aí corre o tempo de todos os tipos de negócio, principalmente esses mais complexos. Exatamente. Né? A gente teve um 2. É isso que eu ia contar também. Porque esse 2 fala o quê? Para você, ó, tem uma coisa que tem aqui um fundamento e você consegue espichar isso aqui para escalar. Sim. E o 3 é você pôr no no 2 você já tem um plano de comercialização, se eu não me engano. O primeiro você só faz um planejamento de execução com direcionamento, assim. A gente conseguiu na época o 1 e o 2. Então, o 3 a gente não conseguiu. O 3 a gente nem chegou a pedir, mas porque o 3 o 2... é 3 milhas já, né? O 3 é uma cacetada. Eu acho que já era nessa faixa aí. Mas o 3, assim, você tem que ter um planejamento de marketing, uma coisa mais estruturada. Sim. Não dá pra você emendar sem você não tem tá como, pronto não pra vender. esquece. Não vai conseguir. Não, você tem que estar com operação boa. Aí o 3 aí tem que estar rodando já alguma coisa. E você ganha já. Se você, acho que você já até fatura, ele até aprova se você consegue provar que você já tá fazendo faturamento, já tem negócio rodando. Já tem que ter alguma coisinha, não pode ficar só em desenvolver o produto e nunca ter ido para nenhum lugar. Exato. E enfim, o fase 2 que a gente pediu foi um desafio também. Foi uma tecnologia que a gente já tinha, que era o cartãozinho que funcionava, só que a gente propôs um incremento que vinha de uma tecnologia canadense. Foi um projeto específico, Canadá-Brasil. Lançaram uma chamada lá, empresa canadense, que empresa... Vamos fazer um negócio? Vamos. Mostramos que tinha expertise. E aí que está a importância também de participar de evento, né? A gente fez Network é tudo. Bioconference. Tem um negócio de biotecnologia aí no meio, né? A gente foi em São Paulo e encontramos lá um canadense. E na hora que saiu a chamada, a gente falou, a gente falou com aquele canadense, cara, ele tem tecnologia, vamos. Falamos assim, a gente já fez o fase 1, comprovamos que funciona o papelzinho, só que a gente vai mudar o negócio para escalar. Agora sim a gente faz negócio. E mesmo assim não deu para fazer. Sério? Mas tomou tempo, tomou trabalho pra caramba, porque foi uma tecnologia que era mais rápida, mais fácil, mas no fim não se mostrou funcional. Era para ser tudo de bom, porque já tinha sido demonstrado no Canadá com algumas cepas de vírus, né? Mas na hora que chegou aqui não funcionou. Funcionava algumas, não funcionava outras, e a gente mostrou isso para a FAPESP. Tem tanta volatilidade, tem tanta mudança, que não dá para a gente confiar nesse método. Então, infelizmente, é aquela coisa. Fizemos um relatório depois falando, foi uma merda. Foi outro fracasso. Mas foi... E eu prorroguei esse prazo umas 3 vezes. Nesse caso, a gente não tinha bolsa, então eles permitiam que se renovasse. A gente não pediu mais investimento, era só prazo mesmo, para cumprir etapas, né? E a gente fez validação que nem estava no script. Porque a gente falou, cara, precisamos resolver esse problema. Sim. E época de pandemia também. Nossa. Então, a viagem para lá ia ser complicada, ia ter uma série de requerimentos. Tava caro pra caramba, o dólar lá em cima. Nossa, isso falei, eu vou bater lá ainda. Exato. Achei que na pandemia já tava boa parte resolvida da situação. Nada. E aí, nesse caso aí... Mas esse aí foi paralelo a uma coisa que já estava rolando. Entendi. Porque quando a gente se deu conta desse negócio, que eu não posso depender da FAPESP, ou, não é da FAPESP, de fomento público para me manter geral, por muito tempo, eu tenho que buscar alternativa. E qual que é a alternativa? Vamos ver o que está rolando. E aí que surgiu o negócio da sexagem fetal. A gente estava começando a fazer um negócio que era assim, fura o dedo, a mesma coisa, põe no cartãozinho e eu sei o sexo do bebê. Nossa. Será que funciona? Putz. Esses caras aí que foram culpados desse chá revelação que você gasta dinheiro aí. Essas coisinhas aí de estourar bolinha, a culpa é deles aí, ó. E o pior que tinha, hein? Chá revelação. E o pior que teve, esse pessoal falava, e aí, né? Chegou, e agora? Nossa, imagina mandar uma errada dessa. Não, mas aí Cara, é uma responsabilidade gigante. Demais. Tanto é que a gente convenceu uma empresa de biotecnologia, a gente foi lá em São Paulo, veio o diretor dos Estados Unidos falar com a gente, porque a gente precisava de fomento para
fazer isso aí. A gente não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? A gente estava tirando dinheiro do bolso, de reservas que cada um tinha por si, né? O clássico do O clássico, já ficando aquela coisa Já do fica vende o só a almoço capa para pagar a janta. E tu já tava casado já? Já. E a esposa já com um bico desse tamanho já. Tá querendo brincar de empresinha Que aí, hora ó. que esse menino vai acordar? Não, brincadeira. Quando é que vai trabalhar e ganhar dinheiro? Vou falar uma coisa. Se não tivesse a parceira que eu tenho, amigo... Ah, cara... Vou falar a mesma coisa do meu sócio. Se não tivesse a parceira que tem, eu acho que já... Vocês iam estar no sal. A gente ia estar no sal, assim, forte. A gente ia ter que se virar de outro jeito, sei lá. Mas eu falo que, tipo assim, eu acho que o teu parceiro, a tua parceira, cara, se você tem, cara, te define o que você vai ser no teu futuro, cara. Te dá um respaldo, dá uma segurança. Porque o que foi? Foi uma aposta. Deixa Lab não é do Daniel e do Dante. É do Daniel, do Dante, da Anali e da Cecília. Sim. Né? Da família. Né? Então a gente está construindo junto. Então essa aposta é fundamental, essa confiança. Vai dar certo. Sim. Tanto é que isso nos motiva, né? E aí fala, bom, vai dar certo mesmo. Isso encoraja um pouco mais. E aquele lance de resiliência. Dá só merda, mas você está lá para fazer acontecer. E aí, enfim, tem vários nuances aí nesse meio de história, né? Mas o lance é que, quando a gente se deu conta de que a gente não podia depender de fomento público, só voltando um pouquinho, a gente falou, cara, vamos para outro caminho. Tá, o que é o negócio de sexagem fetal? Vamos fazer isso aí? Vamos. Convencemos o cara de usar a gotinha, porque ele falou, cara, isso é um mercado quente, você faz isso aí, virar amigo, você vende para o mundo, você esquece, né? Vai para a lua, você não tem uma ponto de ir. Falei, tá, mas você tem que apostar comigo. E o cara apostou. Deu um 90% de desconto nos insumos que custou um absurdo. Nossa, que legal. 90%. Ele acreditou muito. Ele investiu em vocês. Ele foi o patrocinador da Chá Revelação, assim. E foi bacana a conversa, porque a gente demonstrou para ele isso aqui é importante e tal. E aí, enfim, comprou os insumos. Aí, tecnicamente, a gente tinha que mostrar aquilo. E a gente estava correndo atrás de outros mercados. Onde mais eu posso atuar? Porque se eu ficar só nesse, se murcha esse, eu não sei mais para onde ir. E aí tinha uma pessoa também que para trabalhar com a gente de laboratório, e a gente não tinha dinheiro para pagar, e ficava trocando as coisas, e sei lá, a gente pirava nisso, vamos fazer negócio. Fechamos uma parceria com um laboratório que fazia o teste de sexagem, no tubo de sangue mesmo, um método convencional, e começou a girar uma coisa para se pagar a empresa. Mesmo assim não se pagava, mas aliviava um pouco o bolso. No caminho disso, a gente começou a ver o mercado genético de uma maneira diferente. Falou, pô, cara, precisamos ir para fora do Brasil ver o que está acontecendo por aí. E nessa a gente se deparou com um mercado de bem-estar, que é a nutrição, o carro-chefe, que é o nosso foco hoje, basicamente, né? Nosso grande foco hoje é na nutrigenética, nutrição e genética. Massa. E as nutricionistas são empenhadas, muita publicação científica na área, muitas pessoas estudando isso, querendo saber. Só que pouca disponibilidade de teste aqui, tudo caro pra caramba. E aí a gente foi vendo na Europa o que tinha, nos Estados Unidos o que tinha, na China, no Japão e por aí vai. E aí chegamos numa empresa do Reino Unido, DNA Fit. O nome era bonito demais, vendia bem, eram uns caras inovadores. E eles vendiam um negócio que era nutrição e esporte. Então era... As ações que você tem que ter na nutrição baseada no seu DNA e as ações que tem que ter no esporte baseado no seu DNA. Falei, puta que massa. Pô, uma coisa casa com outra, que legal. Totalmente. Bom, vende o pacote. Aí fomos conversar com o cara lá. Falei, e aí, como é que faz? Aí a moça, jogaram a gente para atendente deles lá embaixo. Falei, não temos plano nenhum com o Brasil, não temos material nenhum em português. Vai ficar por conta. Vocês topam, a gente manda aí os kits, vocês testam aí. Tipo, não apostou em nada com a gente. Porque nem fechou contrato, a gente nunca teve contrato com esse povo. Pegou, mandou as coisas para a gente, né, os kits de coleta, e a gente se virou para conseguir as pessoas para fazer, né, os parceiros para poder fazer a coleta, os nutricionistas, as pessoas que queriam comprar. Basicamente, eram pessoas próximas a gente. E a gente viu que era um mercado legal. Só que isso demandava muita coisa da gente. Eu vou resumir um pouco, porque, nossa senhora, tem uma história aqui, a gente fez no podcast até sábado. Seu viradão, é uma rave aqui de informação. Viradão, podcast, viradão. Mas a gente foi vendo que, para eu mandar a amostra de saliva, que eu tinha coletado as pessoas aqui, mandar para as pessoas coletarem, elas iam devolver para mim. Eu mandar para o Reino Unido, para eles fazerem o teste e me devolver o resultado, isso custava caro.
Era tempo pra cacete, era 45 dias pra pessoa resolver o Nossa, resultado. Nossa. a ansiedade da pessoa. Nossa. Imagina eu. Ela até esquece que pagou Justo. o negócio. Esquece. Ai, meu Deus! Em vez de fazer bem pra saúde, vai fazer mal, né? Ansiedade. Não, pelo amor de Deus, a pessoa tá tremendo. E aí a gente viu que era uma burocracia infernal. Eu assinava, acho que umas levas de papéis, lá ficava até com dor na mão, tanto que assinava coisa, porque a Receita Federal pede, sair saliva, né, meu, para outro país. O que tem aí? Receita Federal, Anvisa, caramba, tem que fazer cadastro na Anvisa. Nossa. Papeladas 1000 para Que conseguir tem? tudo O isso. DNA dos outros. Aí você vê, Cuspe. aí você vê que você acredita mesmo no negócio, porque tudo que eu contei agora me deu uma preguiça. Eu falei, como é que eu comecei a fazer isso, gente? Cara, eu tenho Saco. preguiça porque quando eu vou no correio ali pra embalar alguma coisa, a menina pede pra preencher um papelzinho, eu tenho que ficar botando rua, CPF. Cara, eu já canso, imagina isso aí que você tá fazendo, Jesus. Nossa, velho. Hoje eu penso que saco que eu tive. Mas enfim, fomos à frente. Óbvio, tô com suporte. Eu tô falando aqui o que eu fiz e a minha história, mas, putz, se não tivesse ali o suporte de outras pessoas, o Supera também, né, apostando na gente, dando condições pra gente estar lá, dificilmente a gente teria, não tido êxito, mas dificilmente teria êxito tão rápido. Eu acredito que foi rápido, porque a gente foi testando o mercado, foi pondo a cara para bater, e nessa a gente foi tendo recurso que a gente nunca teve, foi aumentando ali e tal, e não sei o que, e dá para fazer uma operação nossa aqui. Vamos fazer um teste nosso, montar um laboratório nosso, fazer tudo nosso? Vamos. Falei, opa, então bora, né? Agora a gente tem grana, dá para chamar uma pessoa para o laboratório, dá para... E aí a gente foi aos poucos construindo isso na nutrigenética, que é muito simples, né? Eu vou explicar aqui também para o pessoal Muito saber simples. como é. É super simples. Anota aí, Gabi. Anota aí o Anotem ingrediente. todos. Vocês vejam que o negócio nosso é simplificar, Sim, sim. né? Tornar acessível. É Então, o assim, momento de brilhar agora, hein? Vai. Vai! Já! Mas o lance é assim, o kit coleta é muito simples. Chega na casa ou no consultório quando você vai, você abre um kitzinho, uma caixinha, tem lá o cotonetezinho, num tubo, né? Você tira ele aqui e começa a raspar a bochecha durante 1 minuto. Coloca de volta no tubo, a coleta está feita. Daí que a gente vai tirar o DNA lá no laboratório para poder fazer o teste genético. E aí tem todo um procedimento também, né? Para transporte desse material. Então tem que ter 3 embalagens. Então já tem o tubinho, já tem uma caixinha, já tem um saquinho com fio para a pessoa colocar. Ela vai receber um código de logística reversa para ir para a DG Lab. E fora isso, ela assina um termo de consentimento dizendo que o material que ela está cedendo ali não vai ser utilizado para outro fim que senão aquele que ela está comprando o teste para realizar. Então está tudo bem documentado, o jurídico fez um termo de Tudo consentimento. no Brasil atualmente, né? Bonitinho. Hã? Tudo no Brasil Tudo no Brasil. atualmente. É Tudo isso aí. 100% nacional. Lá no Supera. Não supera. Ó, que Eles legal. têm laboratório. A gente saiu da incubação para o centro de negócios, né? A gente continuou na mesma sala porque não tinha pra onde ir, porque está entupido lá de empresa, aquele lugar é muito bom, prolifera-se ideias boas, né? Negócios bons, enfim. Sou suspeito para falar. Mas eu sei que lá, na construção do laboratório, a gente viu aí o negócio, falando, nossa, agora eu tenho um negócio palpável. Agora eu acho que eu vou conseguir fazer, porque a margem é minha. Sim. Porque eu consigo fazer a logística, eu Não precisa vejo que esperar precisa. 45 dias. Não preciso. Imagina, a pessoa morrer antes de receber Acabou, o teste. chegou aqui, ó. Não dá, né? E quando não, olha essa, Rebeca, quando Nossa, não... morreu mesmo. Era câncer mesmo. Cara, os caras acertaram, hein? Não, quando não, você ia no sistema lá ver se tinha o resultado, aí tava assim, recoleta. Não. Ou seja, não deu certo, tinha pouco material, o material Sim. tava danificado. 45 dias depois. Mais Nossa, 45. coleta. Como é que eu vou chegar pra pessoa e falar, ô, bem, tô te mandando aí um kit, coleta de novo e vou mandar outra vez. Aí quando Quer chega, fazer uma 45. coleta? Daqui a 6 meses volta. Era devolução de dinheiro. Então teve tudo isso, né? Devolução de Nossa dinheiro. Senhora. Quando a pessoa comprava errado e achava que estava enganando. Uma coisa Funcionava no nova. Reino Unido. Funcionava aqui. No Reino Unido aqui já. Mas, gente, o que a gente tentou copiar também? Bom, os caras fazem curso online. Vamos fazer curso online. Vamos fazer live. E aí começou. A gente deu um nome na live, DG Live. Deixa eu lá. DG Lab virou DG Live. E fomos fazendo coisas assim que cativaram as pessoas, né? E começaram a trazer público realmente interessado nesse tipo de negócio. Mídia social a gente usou bastante, a gente usa ainda bastante. A gente sabe que tem outras coisas para a gente abordar. Mas, assim, perto do que a gente tinha de organização, que no começo era uma coisa, como eu posso dizer, empreendedor é aquela coisa, né? Quando começam 2 pessoas, você tem que fazer tudo, né? Tudo. Sim. Dividido em 2, né?
Ou você divide as tarefas, as mesmas tarefas, ou você divide por setor. Você trabalha com isso, trabalha com aquilo. Sim. Depois, quando foi aumentando a equipe, foi dividindo isso um pouco na mão do pessoal. Então, foi deixando a gente mais né, tranquilo para respirar e pensar em outras coisas. Que é isso que a gente sempre quer. Hoje, a gente está tendo um outro nível de organização, né? Que vai evoluindo a coisa. Então, a DigiLab está expandindo e a gente vê que nessa área de nutrição, a gente deu um boom legal. Só que o boom legal, e aí que tá, a gente pastou um pouco antes de chegar, falhas do sistema, que é assim, eu venho direto para o consumidor, venho direto para você. Chega lá na sua casa, você pega lá, lê e... Meter na boca aí, que vambora. legal, que massa, meu. Nossa, eu posso beber álcool aqui sem problema. Pô, isso já é bom, hein? Isso já é Isso uma... é bom. Eu gosto disso. Tem um amigo meu que falou assim, ó, você põe aí que eu posso comer carne, churrasco todo dia, eu te dou 3 mil nesse teste. Prego na parede. Aí, mulher, tá aí, ó. Aí eu falei, cara, o pessoal lê aquilo e põe na gaveta. Eu não quero isso. É igual minha Porque nutricionista. senão- Eu paguei nutricionista, ela foi lá, fez uma puta receita, mandou pra mim um beijo, Yuli. Cara, adoro ela, é um amor de gente, adoro. Mandou pra mim por e-mail, aquela coisa gigante, mandou instalar um aplicativo. Instala um aplicativo aí. Ah, eu gosto do aplicativo, que o aplicativo apita que eu tenho que beber água. Mas assim, o resto, cara... Não, você vai tirar uma fatia de comida aqui. Um momento para pedir para os nutricionistas, por favor, não fazerem mais isso com a gente, porque eu compartilho dessa dor. Me manda aquelas 500 folhas que eu nem leio. Sim, não leio, não. Aí diz que eu tenho que comer uns negócios que eu nunca comi. comer. Entendeu? Não Mirtilos, vai acontecer. Mirtilos, é, que Mirtilos, isso, é. porra. Porra, meu. Ô, amigas. Tem nem banana em casa. Mirtilos com chia. Chia! Foi isso. Iogurtezinho de chia. Cara, que porra é essa, cara? E o pior, Hoje que eu sei o que é Iopro, cara, porra. nutricionista, eu tenho intolerância à lactose, mesmo quando eu como. Com sem lactose, eu ainda passo mal. Eu avisei, mas veio na minha dieta. Pra comer. Putz, Prestou aí é muita foda. atenção em mim, porra. É foda. Não, isso aí que é... Nossa. Esse é tenso. Esse é outra coisa, né? Ter ouvido. Exato. Nossa Senhora. Prestar atenção, né? Presta atenção, meu. Presta atenção. Fecha. Né? Para profissional, assim, é essencial, porque quando a gente fala de nutricionista, vou puxando para os nutricionistas, né? Ele tem que estar com a mente aberta. Tem que falar assim, bom, não funcionou isso, mas isso aqui funciona. Eu tenho Sim. 35 opções para você aqui. Ah, isso aqui que você gosta? Então faz. Eu lembro que uma também que eu ia, que era assim, ponta de faca. Eu falei, como assim? Ele falou, não, manteiga, você passa só ponta de faca. Eu falei, moça, isso aí não cobre nem 5% da fatia do pão. Meu Deus, só vai Melhor melar o não resto. comer. Eu vou gastar dinheiro comprando manteiga? Não vou nem comprar. Ou bota A já manteiga na língua já. apodrecer, Pronto, acabou e ela come vai pão. durar 6 meses só tirando a Come rasquinha separado. dela. É igual tequila, né? Tu já bota o sal aqui, já bota a manteiguinha e vai comendo. Mas aí, então... Não cabe, né, meu? Não, você quer meter a manteiga aí no pão, só que você não vai comer mais não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sim. Acabou. Dá um jeito, né, meu? Você gosta disso? Vai curtir. Eu acho que assim- tem que pensar que é o ser humano. É o ele ser precisa humano. de algumas coisas, né? Precisa. Eu fico imaginando, igual você falando lá, eu ajudo o cara a pegar o esporte, a alimentação e juntar. Por exemplo, eu que sou preguiçoso, eu vou fazer o teste. Cara, porque, tipo assim, eu acho que o brasileiro, acho que o mundo inteiro, a galera fica assim, é a solução, vai salvar minha vida, é isso aí. Mas, cara, se eu não botar em prática, cara... Não vai Não virar vai nada. virar. igual não você vai. falou, vou moldurar isso aqui, Exato. acabou. Põe ali na... Até teve amigos meus. Tá lá, eu pus um cadernei. Tá, mas e aí? O que você fez com isso? Mas nada, tá. Guardei. Agora eu sei que eu sou intolerante à lactose. Falei, que legal. Mas tá, aí junto... O que eu falei? O que a gente pensou? Putz, isso aí vai dar pau. E falar a verdade, tem um pessoal que ligou reclamando. Vocês estão prometendo não sei o que e tal e não tá... Eu sei já disso. Eu não vejo nada, eu não vejo valor nisso aqui. Não, como assim, pô? Que isso? Olha o que eu compilei aqui pra você de informação, lógico que, né? Só que a pessoa não entende mesmo, o leigo não entende. Foi quando a gente mudou de estratégia. Falou, cara, e se eu pegar e valorizar o profissional e der mais um instrumento para ele conseguir levar ação para essa pessoa de maneira ativa e que traga resultado para elas? Tanto é que até hoje, juro, depois que a gente fez essa mudança, eu nunca ouvi alguma nutricionista falar isso não serviu para mim ou deu errado. Ou ficou no 0 a 0. Ela também consegue direcionar, Todo mundo... né? O Cara, não é profissional desmerecendo, direciona desculpa, também. não é desmerecendo. Igual a gente viu agora com a inteligência artificial, a quantidade de pessoas que como é que é? É tomografia, não. A galera que trabalha com chapa,
Não, de câncer, né? Que descobriram agora, que a IA conseguiu desenvolver e aí X pessoas profissionais não vão ter mais esse trabalho. Sim, sim. Se você olhar, e eu acho que o profissional, o nutricionista, ele tem que te agradecer muito, porque o quê? O que você faz com o cara, você diminui o tempo de trabalho do cara gigante, onde o cara consegue ganhar muito mais dinheiro fazendo aquilo ali. E gera um valor E gera pra ele um valor também, né? fantástico. É aquela coisa tentativa e erro. Eu vou ficar na tentativa e erro, né? Vou fazer o trabalho, né, da evolução da Terra, né? Tentativa e erro até dar certo. Então, mas quantas vezes eu vou tentar isso aí? Será que se eu conseguir mais uma peça no quebra-cabeça, que é a genética, eu não consigo enxergar o que eu não estou vendo? A gente fala que a genética, às vezes, vem apertar alguns parafusos. E é no detalhe, às vezes, que está um negócio. Porque, partindo da nutrição, a gente também começou a ir atrás do esporte, né? Fazendo paralelo com a empresa que a gente começou. Então, a gente teve um know-how, mas não de aplicação. Porque eram cursos online. E a gente foi ter know-how de aplicação aqui quando a gente se deparou com as nutricionistas, que já sabiam algumas, que aí vieram, se tornaram parceiras, que ajudaram a gente a falar, olha, esse laudo, se ele vier com mais essas informações, tá legal. Ó, que legal. Por quê? Porque eu sei de genética, mas não sei de nutrição. Sim. Eu tenho que me pôr no meu lugar, assim, de falar a verdade, né? Sim. É um trabalho multiprofissional, colaborativo, no qual eu vou falar, ó, isso aqui serve do ponto de vista genético, e a outra pessoa falar, isso aqui serve do ponto de vista nutricional. O que bater é o que vai pro laudo. Se não, que não bater, cai fora, tchau. Não serviu nem para genética, nem para nutrição, não tem como tá lá. Então, a gente trabalha com isso, trabalha com literatura científica também, né? Bom, como é que eu coloco uma coisa que é boa que não é? Bom, primeiro, literatura científica, né? Filtro por aí. Mas isso é, higiene aqui, incrível, tá? Mas não tem embasamento científico o suficiente para falar que ele pode provocar uma ação. Então, vamos colocar ele agora. Vai ficar no radar, porque a ciência muda, e a gente faz isso. A gente veio adaptando os nossos laudos, nossos testes genéticos, né? Então, vai incluindo mais coisa. Então, no começo eram só 11 genes que a gente analisava, passamos para 43, depois fomos aumentando e por aí vai. E aí fazemos pacotinhos também pequenos. A necessidade vitamínica, por exemplo, que é uma coisa legal. Às vezes a pessoa quer comprar de forma isolada. Então, compra esse pacotinho aqui para iniciar, para conhecer o produto, né, menorzinho, de entrada, degustar. Olha só que bacana. Eu acho... Isso, para mim, eu fico surpreso e eu acho que esse é a chave do sucesso da tua empresa. É aquela coisa, você soube escutar as pessoas. Entende? Igual você falou, cara, minha parte é essa aqui, eu não entendo de nutrição. Então, você escutar... Porque o que eu vejo muito, e a gente recebe muito aqui na Avocado também, pessoas que, tipo assim, cara, ela já sabe o jeito dela, é o meu jeito, é isso aqui, cara. E não quer mudar nem E não quer mudar, e você, cara, eu fico impressionado. Gente que são, tipo assim, cara, inteligentíssimas, entende o que é, mas não tem que ser do meu jeito. Cara, isso dá uma raiva, você sabe que, tipo assim, a tendência pro fracasso é gigante. Porque você acredita muito em você, tem aquela convicção. Eu acho que até tem um estudo que saiu recente aí, que fala que as pessoas que têm muita convicção, no fim, são mais propensas a erros e falhas mais graves, porque acreditam tanto em si que acabam não escutando os outros. E aí, os pontos cegos não são falados. E é que tá. Tem um negócio que é muito importante. Olha só que legal, gostei dessa. Os pontos cegos que a gente tem, que são aquelas coisas que a gente não sabe que a gente tem de ruim, mas as outras pessoas estão vendo. Tá aqui na nuca, sabe? Alguém tem que escutar e falar, tem um negócio aí. E é isso aí, você não ouve, você não cria empatia, você não cria nada, você não cria conexão com as coisas, né? Então, acho que é a primeira... Mas um ponto inicial. É um processo bem interessante de... você parar, ser resiliente, ressignificar muita coisa. Porque o empreendedor, a gente já falou disso aqui várias vezes, ele às vezes se apaixona tanto por aquilo que ele acredita que vai ser o modelo ideal do negócio dele, do que ele tem que vender, que ele ignora todo mundo. Então, assim, não é nem ele confiar nele mesmo, é a paixão pela ideia e o fato de que ele não quer encarar que às vezes ele tem que moldar aquilo de uma maneira diferente. Exato. Não quer encarar que... o fracasso faz parte, que ele tem que olhar o erro e seguir. Exatamente. De uma maneira diferente. O erro não é uma coisa pra gente mastigar. É um negócio pra gente degustar um pouquinho e falar, bom, eu não quero mais esse gosto na minha boca. Exato. Agora vamos partir pra próxima. Vamos fazer diferente. Acabou, vamos fazer diferente, olho pra frente, vamos embora. As pessoas mudam. Cada dia, amanhã o Daniel de hoje não é o mesmo Daniel de amanhã, né? Sim. Assim como cada um, mas... Então, essa mudança ela tem que ser natural. Ela tem que ser tida como natural. Erro e falha tem que fazer parte do processo. Sem isso, não existe evolução na Terra, né? Tá falando isso agora há pouco, sobre a tentativa e erro, e tem mais erro do que acerto, né? Porque para dar certo tem que errar milhões,
Mesma coisa de prospectar negócio, né? Você tem que ir atrás de milhões, às vezes, para conseguir poucos negócios que são úteis para você. Mas isso então faz parte da natureza, você vê? Sim. É uma coisa que é trabalhada com o planeta. Então, erro faz parte. Né? O que se faz com esse erro é que são elas. Entendi. Né? Exato. Acho que o grande negócio E hoje, onde está a DG Lab? Qual é o final dessa... No final não, né? O início dessa história, o presente dessa história. A gente está num negócio tão bacana, porque, a gente estava com 9 pessoas no começo do ano. E estava um trabalho árduo de gestão de pessoas, inclusive. Bem-vindo ao clube, isso é normal. Normal, mas isso é natural. A gente estava até falando sobre isso mais cedo, né? Mas eu tô hoje mais tranquilo, porque eu acho que teve uma renovação que foi sadia para a empresa. Eu acho que, assim, sendo justo com as coisas, todo mundo passa por evolução, né? Eu, assim, desde que eu comecei o negócio, eu não tenho nem resquício do que eu era lá no começo. Não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. Nem pode. Não faz nem quero lembrar, fala a verdade. Eu não quero lembrar. Exato. Porque eu vou ficar com raiva dessa versão, eu não quero ter raiva do meu passado, eu quero ficar bem. Sim. E todo mundo é assim. E passa por um momento da empresa também. A empresa vem passando com uma equipe, que é uma equipe que começou a empresa, depois passou por modulações, cada um deu a sua contribuição e foi sendo um organismo vivo mesmo, né? Com as suas tendências e vontades de acordo com o grupo que está ali, com a equipe que faz acontecer, porque sozinho a gente não faz nada. Exato. Então dependemos dessas pessoas. Chegamos a um patamar recente que a gente não conseguiria avançar com a mesma estrutura que a gente estava tendo, nem de ideias, nem de cabeças dos próprios donos da empresa, nem com a equipe que a gente estava. A gente não ia chegar porque eram outras intenções ali já tá. Então a gente mudou de fase, vamos passar para outra fase. Hoje nós estamos com 6 pessoas, a gestão do negócio é mais tranquila, é mais ágil, mais fácil, e a gente está progredindo para as coisas um pouco melhores. Né? Não quero fazer aqui nem juízo de ninguém, de pessoas, de equipes, nada, mas são evoluções do negócio. Algumas vezes você olha, talvez tem muito... Cara, eu não vou enxugar. Eu entendi que isso aqui eu consigo fazer, isso aqui fulano sabe fazer. Se eu apresentar isso pro fulano, ele vai pegar isso aqui, eu não preciso ter isso aqui, eu jogo aqui. E aquela coisa, é evolução, cara. Exato. Como você falou, é orgânico. Né? Então, quando você trabalha com uma empresa... Eu gosto muito, eu acho que a startup, para mim, é uma... Eu tenho pavor de startup, mas ao mesmo tempo eu sou apaixonado pela startup. É essa mudança que a gente tem. Eu posso mudar, eu consigo organizar isso aqui. Né? Então, assim, é muito mais fácil organizar do que já ter uma empresa gigante, por exemplo, ter um mega ultra laboratório com quase 200 pessoas. Você não consegue mudar, cara. Não. É muito mais difícil mesmo. Eu acho que e a empresa busca isso também, ter uma equipe mais enxuta e ágil. E eu acho que está aí a inovação também do negócio. Porque todo mundo fica falando de inovação na tecnologia, né? Uma mudança de uma coisa revolucionária, disruptiva. E muitas vezes está na gestão do negócio a inovação. Você trabalhar com poucos recursos humanos, mas que vão entregar mais resultado. Por quê? Porque estão otimizados na sua função, na sua atividade. Né? Então, a gente está buscando isso. A gente está nesse momento de expansão buscando essa otimização. Sim. Então, a DG Lab está nesse processo agora, com projetos novos, como eu falei, do esportivo. Né? A gente tem várias vertentes. Tem a parte de futebol, a gente tem o esportivo, que é um esportivo mais completo. A gente está indo para uma parte também que é de fitness, para academia, né? Emagrecimento, hipertrofia. Enfim, a gente está variando esses produtos. Tem um de endurance também, que aqui é um spoiler que a gente vai lançar. Um spoiler que eu estou dando. Não, mas qual é o produto? É o teste genético de endurance. Endurance é o quê? Endurance... boa. Pra mim tá tão natural. Agora. Endurance. É como você não sabe. Tão simples. Endurance. O tão simples. Endurance são atividade de resistência física. Por exemplo, triatlon, né? Cara, maratonas, etc. Então, vem nesse caminho. Cara, vocês vão conseguir analisar qual é a performance que ele aguenta mais? Como é que ele aguenta o treino para render mais? Como é que ele pode ser elaborado o treino para essa pessoa para ele render mais em longas distâncias, em resistência? Porque essas pessoas que já estão aí já estão treinando, já estão consagradas e tal. Precisa maximizar, né? Parafuso que eu tenho que apertar para melhorar esse cara aí para ser melhor. Melhorar para ser melhor. Cara, então que vocês continuem mudando várias peças e várias coisas para o crescimento continuar também. Faz parte, né? A gente está indo com outros projetos também, alguns estão em gaveta, nem vale a pena, mas os 2 focos nossos são esses.
Nem vale a pena, é fogo. Eu vou falar pra cortar essa. Corta! Sem cortar. E aí, gente, é o seguinte, ó, pra fechar, um pitch da empresa de 1 minuto. Ô, louco, sério? É sério isso? É. Valendo! Valendo. Não, sério mesmo? Opa! Puta, cara, como é que você me faz uma dessa? Vende o seu peixe! Falaram que não iam... Como é que fala? Tá, vou vender. Vai. Ihu! 1 minuto mesmo? 1 minuto. Não pode ser 5 horas? Não! Fala fácil! Puxa vida. Eu queria fazer uma coisa bonita aqui, né? 1 minuto. Meu Deus do céu. Contando agora. Aí eu vou ver depois, vou ficar com raiva. Porque eu não falei aquilo e aquilo. Poxa. Ó, você tá perdendo 1 minuto, Então hein? vamos lá. Vamos de novo. Não, eu tô imaginando... Mais um minuto. Eu tô me imaginando que vocês vão contar esse tempinho aqui. A genética, ela consegue entregar o detalhe que tem no organismo de cada pessoa. A partir disso, a gente consegue entregar quais ações são melhores para aquele organismo ter melhor bem-estar, ter uma longevidade, uma vida feliz, tranquila, um melhor desempenho, melhor sono e tudo que faz melhorar a qualidade de vida. A DG Lab é uma empresa que vem trazer essas informações à tona, fazendo com que a genética, de forma fácil e prática, seja utilizada no dia a dia para trazer à tona a qualidade de vida que todo mundo merece ter. Então, a gente pede para que as pessoas, os profissionais de saúde, comecem a se atentar a isso e comecem a vir com a gente para poder usar a genética a seu favor. Olha, ele consegue explicar uma parada de genética e eu não consigo explicar a minha empresa, cara. Não, Cara, mas ó, foi... Baixou o aprendendo santo também. um pouquinho aqui, vocês perceberam que eu Baixou até o mudei a santo. Ainda tem voz. mais uma pergunta pra fechar, Ai, hein? Jesus amado. Agora é com você. Essa é a clássica. Ai, Jesus. Tem que responder Essa eu não assim. escutei antes nos Essa nos aqui não tem nenhum... Bom, a Mike não avisou. Vamos lá. Se o seu maior fracasso pudesse falar, o que ele diria? Pra fechar essa, hein? Essa aí a Mai me avisou. Olha lá. Ó, eu tenho uma frase que eu plagiei dos Titãs. Titãs tá na moda, né? Voltou o show, tava com bom tudo. pra caramba, gostei do Foi show. aniversário da minha cidade natal, Araraquara. 206 anos. Eles foram 3 representantes dos Titãs tocar lá e eu gosto muito da banda, né? Me identifico muito. E tem uma coisa que eu tô, acho que pegando direto, eu tô nesse mantra, que é não tenho tempo a perder, eu só quero saber do que pode dar certo. Se uma falha viesse falar comigo hoje, as minhas falhas, os meus erros, cara, vai, mira aí, planeja legal, vai no caminho que não vai ficar... Ai, será que eu vou aqui? Mas você sabe onde você tem que ir, vai lá. Porra, confio em você. Um show de resiliência. Viu? Arrasou. Que massa. Que massa. E é isso, pessoal. Mais um programa sem ler. Acho que a galera nem tá mandando mais e-mail que a gente não tá lendo. Mas eu e a Rebeca, a gente está se comprometendo em fazer um programa especial só de perguntas. Só de respondendo as perguntas. É porque eles mandam os cases, a gente precisa responder. Faz tempo certo. que... Vão ser 3 horas de programa, a gente tomando cerveja. Nossa, tomando cerveja vai ficar sensacional. Vamos fazer no boteco. Porque aí no boteco que fracassou. só vai falar merda. Vamos fazer naquele boteco lá que a CPFL cortou a luz lá. Vamos chegar lá, é o moço do gato. Ai, meu Deus. E é isso, galera. Ó, o Focamp tá terminando aqui. Até próxima semana. Fica coladinho aqui. Na descrição tem o e-mail. Você pode mandar mensagem pra gente que a gente responde. A gente vai responder. A gente vai fazer um programa especial. Fechou? Um abraço, galera. Dani, muito obrigado. Adorei, Fernando, cara. obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Rebeca. Eu acho que todas as pessoas ficam perguntando: Fernanda, ser empreendedor é o quê? É só montar um negócio? Não, cara. Você viu, o cara era mestrado. O cara podia estar em Harvard agora. Mas o cara preferiu montar a empresa dele. É isso, é a vida, é isso, gente. DG Lab compensa, você tá vendo? Só é isso aí. Valeu, galera. gente. Tchau, tchau. Até mais, Valeu. tchau.